Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e aqui você vai aprender contabilidade e direito tributário de uma maneira prática e objetiva. E hoje é o nosso segundo vídeo da série que eu estou fazendo sobre a CBS e IBS, né, analisando a Lei Complementar 214 de 2025, né? O primeiro vídeo a gente falou da questão da hipótese de incidência, conceitos gerais, né, que a Lei Complementar trouxe, e hoje a gente vai falar da questão da não incidência, né? Que a lei complementar prevê como hipótese de não incidência desses dois tributos. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo e ativa as notificações, porque a sua participação é muito importante para o desenvolvimento do canal. Qual que é o objetivo da nossa videoaula de hoje? Né? Qual que é o tema? A gente vai continuar falando da CBS e DBS e falar da não incidência, né? Desse tributo, dois tributos, né? O que que a Lei Complementar 214 prevê como hipótese de não incidência desses dois tributos? Então, a base legal, né? A Emenda Constitucional 132, de 20 de dezembro de 2023, e a Lei Complementar 214, 16 de janeiro de 2025. A questão da não incidência da CBS e da EBS está prevista no artigo 6, tá? No artigo 6º. Aqui a gente não vai tratar de importação nem de exportação, que tem regra específica disso, e no futuro a gente vai gravar um vídeo para poder falar dessas duas, né, hipóteses de incidência, a CBS e IBS na importação e a CBS e IBS na exportação. Então, o que que a lei complementar prevê como hipótese de não incidência da IBS e da CBS? Ou seja, nessas hipóteses não incide, tá, gente? Então, quando o contribuinte, mesmo que ocorra em qualquer desse fato gerador, não tem incidência da CBS e DBS. Então, primeiro, fornecimento de serviço por pessoas físicas em decorrência de relação de emprego com o contribuinte, né? Então, ou seja, o empregado não vai pagar CBS ou BS pelo fato de ter prestado serviço ou estar trabalhando, né? Então, não vai ter a incidência, vai ter imposto de renda, não vai ter CBS e BS. Isso não faz sentido nenhum, né? Ou explotação como administradores, no membro do Conselho de Administração e Fiscal e comitê de funcionamento do Conselho de Administração do contribuinte previsto em lei. Então, mesmo nessa hipótese, não é uma prestação de serviço, é um trabalho, também não é incidência da CBS. Transferência de bens entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte, observada a obrigatoriedade de emissão de documento fiscal eletrônico, né? Que é o caso hoje que já tem nesse ICMS, né? Transferência entre mesmos contribuintes não é fato gerador do ICMS, também não vai ser fato gerador do IBS nem da CBS. Baixa, liquidação e transmissão, incluindo alienação de participação societária, né? Ou seja, regra geral, não tem incidência, salvo naquela hipótese prevista no inciso 3 do caput do artigo 5º da Lei Complementar 214, que a gente não viu no vídeo anterior. Se nessas operações dá direito ao crédito para o contribuinte, aí estaria sujeito ao CBS-BS. Caso não, não tem incidência desse valor, né? Transmissão de bens da ocorrência de fusão, em comparação, integração e evolução de capital, também, ressalvado o disposto inciso 3 do caput do artigo 5º da Lei Complementar 214. Só haveria incidência caso houver o contribuinte tomar crédito em relação a essa operação. Caso não tome crédito, não tem incidência. Rendimentos financeiros, exceto quando incluídos na base de cálculo do regime específico de serviço financeiro. Então, regra geral, rendimento financeiro, juros, por exemplo, valor recebido por uma aplicação financeira, não é tributado pela EBS e CBS, só é tributado quando for incluído na base de cálculo do regime específico de serviço financeiro. Também não incide IBS e CBS no recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio ou juros de remuneração de capital pagos pelas cooperativas e os resultados de variações de participações societárias, ressalvado o disposto inciso 3 do caput do artigo 5º da Lei Complementar. Naquela mesma linha, se gerou crédito, tributa, se não gerou crédito, não tributa. Demais operações com títulos ou valores imobiliários, com exceção do disposto para essas operações no regime específico de serviços financeiros. Doações sem contraprestações em benefício do doador, então, se é uma mera doação, não tem contraprestação, não há que se falar da incidência da CBS e DBS. Transferência de recursos públicos e demais bens públicos para a organização da sociedade civil, nas CIPs, né? Contidas por pessoas jurídicas sem fins lucrativos no país por meio de termos de fomento, termos de colaboração, acordo de cooperação, termos de parceria, termos de execução descentralizada, contrato de gestão, contrato de repasse, subvenções, convênios e demais fomentos celebrados pela administração pública direta ou por autarquias ou por fundações. Nessa hipótese também não há incidência.
Destinação de recursos para a sociedade cooperativa para fundos previstos no artigo 28 da Lei 5764 de 71 e reversão dos recursos dessa reserva. Então, também não há incidência. E, por fim, o repasse da cooperativa para seus associados, valor de contas e operações e a distribuição em dinheiro das sobras para sociedades cooperativas associadas, apurados em administração dos resultados disso. Então, nessas hipóteses, também não há que se falar da incidência da CBS ou da IBS. Quais são as exceções à não incidência? Ou seja, nesse caso, né, prevê a não tributação, estaria tributado. Então, a IBS e a CBS incidem sobre o conjunto de atos e negócios jurídicos envolvendo impostos previstos no inciso 3 a 6 do artigo 6 da Lei Complementar, que constituem, na essência, operação onerosa com bem ou com serviço. Então, apesar de a lei falar que aquelas hipóteses não seriam tributadas, que vai do item 3 ao 7, né, que a gente viu aqui, ó. Então, baixa liquidação acima de alienação de propriedade societária, transmissão e fusão cisão, rendimentos financeiros, dividendos e demais operações e até doação sem contraprestações, né? Se na essência a operação for onerosa, como esse serviço, há incidência, tá? Então, mesmo que aquilo que vai, né, que a gente viu na lei, no vídeo anterior. Você pode até ter um instrumento falando que aquilo não é, que é uma doação, por exemplo, mas se for caracterizado que é uma operação onerosa, a incidência da CBS e a ICBS cabe à autoridade fiscal questionar a não tributação. Caso doações que tenham por objeto bens ou serviços que tenham permitido a apropriação de crédito pelo doador, inclusive na produção, então tem incidência da CBS. A doação será debitada com base no valor de mercado do bem ou do serviço doado, ou por opção do contribuinte, os créditos serão anulados, tá? Então, se eu recebi uma doação e essa doação eu propriedade do crédito, tem que tributar, né? Porque não faz sentido eu não tributar, porque senão eu estou me beneficiando. Só não é tributado, por exemplo, se eu não tomar o crédito, né? Ou tributar, tá? Então, nesse caso, não tem como fugir da tributação. Aí nós temos também, né, a hipótese de fornecimento misto. Então, quando há fornecimento misto de bens ou serviços, a hipótese de fornecimento de diferentes bens e serviços em uma mesma operação, será obrigatória a especificação de cada fornecimento e de seu respectivo valor, exceto se todos os fornecimentos estiverem sujeitos ao mesmo tratamento tributário. Então, primeiro tem que separar o que que é bem e o que é serviço, ou aquilo é uma coisa só, vou tributar com o mesmo tratamento tributário. Há tratamento tributário distinto caso o fornecimento seja sujeito a regras diferentes em relação a incidência, regime de tributação, isenção, multa do fato gerador, local de operação, líquido, seja passivo e não cumulatividade. Então, nesse caso, há uma tributação distinta. Algum dos fornecimentos puder ser considerada principal e os demais seus acessórios, hipótese em que se considerará fornecimento único, aplicando-se a ele o tratamento tributário correspondente ao fornecimento principal. Então, se não conseguir fazer separação, vou tratar como fornecimento principal e vou tributar somente sobre aquela alíquota. Considera-se fornecimento acessório aqueles que sejam condição a meio para o fornecimento do principal, né? Então, por exemplo, a montagem de uma cadeira, a montagem de um móvel, a montagem, né, de uma máquina, ela não é serviço, ela na verdade é um meio para poder fazer aquele produto. Então, nesse caso, fornecimento único é o IBS, né, sobre mercadoria, sobre bem, portanto, está sujeito a sobre bem. Caso haja cobrança unificada de diferentes fornecimentos, a cada fornecimento será considerado independente para todos os fins. E a base de cálculo correspondente a cada uma será tributada na forma do artigo 13 da Lei Complementar 214 de 2025. Então, aqui, né, é uma distinção quando você consegue segregar bens e serviço, os bens vão ser tributados de uma maneira, serviço por outro, né, como já é hoje, né? Se eu não conseguir fazer essa segregação, vai ser um fornecimento único, unificado, e vai estar sujeito sobre aquele que seria preponderante. Então, é isso que eu queria falar na videoaula de hoje, né? É um vídeo um pouco mais curto, mas falar na questão da não incidência da CBS e da IBS, que está prevista na Lei Complementar 214 de 2025, e falar também do fornecimento misto de bens e serviços, quais são as regras que a gente tem que observar. Então, se você, né, gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações, porque a sua participação é bastante importante para o desenvolvimento do nosso canal. Obrigado, até a próxima.